Olá! Você já fez algum plano na vida? Sobre esse plano você empenhou energia, sobre esse plano você empenhou tempo, vontade, emoção, e de repente esse plano fracassou. E quando esse plano fracassou, veio sobre você uma avalanche de dúvidas, de questionamentos. Aonde é que Deus estava quando Ele não percebeu que eu estava fracassando neste plano? Ou ainda, aonde foi que eu errei, que esse plano não funcionou, que esse sonho não se realizou, e aí por diante. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, aliás, são 3 textos, 3 versículos, 2 em Provérbios e 1 em Jeremias, que traz para nós uma reflexão muito clara a respeito dos planos para a nossa vida. E diz assim, primeiramente, em Provérbios 15, 22, quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, porém o conselho do Senhor permanecerá. Por último, Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha, 3 versículos maravilhosos que falam a respeito de planos. Existem planos e planos, mas os planos que dão certo estão ligados a esses princípios que nós acabamos de ler nesses versículos. No primeiro momento, o texto fala que alguns planos não funcionam porque faltam conselhos. Às vezes é um plano solitário, um plano que não foi compartilhado com o marido, com a esposa, com os filhos ou com os amigos, um plano solitário e até egoísta em muitos momentos. A Bíblia diz que quando há conselheiros, normalmente os nossos planos se firmam, eles funcionam, eles se realizam. Até porque é bem provável que nós não consigamos enxergar todos os ângulos de uma mesma situação. Isso fica muito claro quando se assiste um jogo de futebol. A princípio, quem está do lado de cada telinha observam alguns erros que o técnico está em campo não conseguiu observar. Ou seja, há um outro olhar, além daquele que o técnico está percebendo. É o olhar do espectador, né, daquele que observa o jogo, esteja ele lá no campo ou assistindo uma televisão. Olhando esse princípio, é a mesma coisa. Quando nós fazemos alguns planos e temos feito os planos, todos nós fazemos planos. Aliás, quando paramos de planejar, de sonhar, estamos dizendo em outras palavras que estamos mortos, porque os vivos sonham, planejam, mas um sonho para dar certo é preciso ser compartilhado. Os planos, para que eles se firmem, segundo a palavra de Deus, é preciso estarem alicerçados ou alicerçado em conselhos, em bons conselhos. É óbvio que não é qualquer pessoa que nos serve para dar um conselho, mas sempre tem alguém que nós confiamos, alguém sério, alguém temente a Deus, honesto, alguém que se mostra amigo, fiel, alguém que se mostra companheiro. Compartilhando aquele plano, é possível ouvir conselhos desta pessoa ou de algumas pessoas e ao final termos uma decisão mais acertada em como fazer aquele sonho ou aquele plano acontecer. O texto também diz que muitos propósitos há no coração do homem, há muitos planos no coração do homem. Porém, o conselho do Senhor permanecerá. Em outras palavras, não apenas o conselho das pessoas, mas o conselho de Deus nos ajuda a firmar os nossos planos. Quantas vezes planejamos sem comunicar nada a ninguém, porque, como eu dizia agora há pouco, é um plano egoísta, solitário, e ainda cometemos o erro de não pedir conselhos para Deus, de não colocar isto em oração, de não ter uma postura de quebrantamento, de humildade, de reconhecimento a respeito da grandeza de Deus e achamos que podemos planejar e executar os nossos planos sem considerar a presença, a graça, o poder, a misericórdia de Deus. Normalmente os sonhos e os planos fracassam porque além de serem planos solitários, egoístas, às vezes são planos que normalmente, ou quase sempre, com raras exceções, planos que não foram compartilhados com o Senhor. Olha, se tem alguém que pode nos aconselhar e de forma certeira nos dar um conselho que vai nos levar à vitória, à evitação do fracasso, esse conselheiro é o Senhor. A Bíblia diz que Jesus é o maravilhoso conselheiro. Por último, a Bíblia diz assim, porque eu bem sei os
pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que coisa maravilhosa. Nós fazemos planos e temos que fazê-los, é óbvio, mas tem um Deus que planeja o nosso futuro, tem um Deus que observa o nosso futuro, um Deus que já escreveu a nossa história e um Deus que quer que cheguemos a usufruir daquilo que Ele planejou para nós. E são planos de paz e não de guerra. Muitas das vezes, e não são poucas, os nossos planos fracassam para que os planos de Deus se realizem. Muitas são as vezes que nós planejamos, executamos e fracassamos, mas o fracasso não é um problema. Só lá na frente vamos perceber que aquele fracasso abriu espaço para que o plano que era de Deus, a vontade que era de Deus, se cumprisse. Deus tem planos para você. Se por alguma razão os seus planos têm fracassado, talvez seja porque você não tem buscado conselhos, nem de pessoas, nem de Deus, mas talvez seja porque Deus tem algo melhor e diferente para você. Não se assombre. Deus, certamente, Ele escreve uma história maravilhosa naquilo que alguns chamam de atalhos ou descaminhos. Sabe, parece tudo errado, tudo descontrolado, tudo comprometido, mas no meio de tudo isto, Ele revela sua graça, o seu amor e escreve uma linda e maravilhosa história. O que você não pode abrir mão é de sonhar, de planejar e esperar que em Deus esses sonhos se realizem, que esses planos se realizem. Deus abençoe a sua vida, que Ele te ajude a chegar realmente a um momento em que o seu coração se enche de gratidão por saber que você planejou e realizou o que foi planejado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.